Lembra das noites de risadas com a família Huxtable? The Cosby Show nos levou ao Brooklyn, a uma família que mudou a TV para sempre. Mas, por trás das memórias, esconde-se uma realidade triste. As estrelas que nos fizeram rir viveram tragédias inimagináveis. Junte-se a nós enquanto revelamos as jornadas dolorosas dos membros do elenco de The Cosby Show que nos deixaram cedo demais e as lutas que aqueles que permanecem continuam a enfrentar em silêncio. Malcolm Jamal Warner, Theodore Tell Huxtable. A tragédia mais recente a atingir a família de The Cosby Show ocorreu em julho de 2025, quando a vida de Malcolm Jamal Warner foi tragicamente interrompida aos 54 anos. Como Tell Huxtable, o charmoso e sagaz filho único de Cliff e Claire, Warner conquistou nossos corações com sua jornada de um estudante com dificuldades a um jovem confiante. Warner passava férias na Costa Rica quando o impensável aconteceu. Nadando na Praia Grande, perto de Cauíta, foi pego por uma correnteza. Apesar das tentativas de resgate, o querido ator se afogou. A filha de 8 anos foi salva, mas Warner não resistiu após 45 minutos de tentativas. Esta perda dói especialmente pelo sucesso de Warner após o Cosby Show. Do Emmy por Tell a séries como Malcolm and Eddie, Read Between the Lines e The Resident, ele provou sua versatilidade. Além de ator, foi músico premiado com o Grammy em 2015 por melhor performance de R&B tradicional. O próprio Bill Cosby descreveu Warner como alguém com quem se podia contar, que sempre chegava preparado e pronto para atuar. Warner refletiu profundamente ao longo dos anos sobre o legado de The Cosby Show e seu impacto na representação de famílias negras de classe média na televisão. Sua perda deixa um vazio profundo para sua família, amigos e os milhões de fãs que cresceram com Tell Huxtable. E assim como a luz de uma estrela se apagou, somos lembrados de outro artista querido cuja calidez e sabedoria tocaram tantas vidas. Earl Hyman, o vovô Russell Huxtable. O ator faleceu em 17 de novembro de 2017, aos 91 anos. Apenas 11 anos mais velho que Bill Cosby, Hyman imortalizou o sábio patriarca da família Huxtable, que tocava jazz no trombone. Nascido em 11 de outubro de 1926, em Rocky Mount, Carolina do Norte, a jornada de Hyman ao estrelato começou quando seus pais mudaram para o Brooklyn, buscando melhores estudos. Aos 13 anos, apaixonou-se pela atuação ao ver Espectros, de Ibsen, iniciando uma carreira de 6 décadas no entretenimento. O que muitos fãs não sabem é que a carreira de Hyman ia muito além de The Cosby Show. Ele era um artista da Broadway altamente respeitado, com uma carreira de 46 anos que lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Tony. Atuou muito em Shakespeare, frequentemente como Otelo, e teve uma carreira surpreendente na Noruega, onde aprendeu o idioma e tornou-se um respeitado ator. Fãs o conhecem como a voz de Pantro no clássico desenho Thundercats, com sua voz de barítono. Mas foi como Russell Huxtable que ele foi indicado ao Emmy em 86, especialmente no episódio marcante onde a família celebrou os 49 anos de casados de Russell e Anna. Hyman faleceu no Lillian Booth Actors Home, em Englewood, Nova Jersey, deixando um legado notável que abrangeu o teatro, a televisão e o cinema. Sua partida criou um vazio que jamais poderá ser preenchido, assim como a perda da mulher que interpretou sua esposa nas telas. Clarice Taylor, Anna Huxtable. A ternura e a sabedoria que Clarice Taylor trouxe para Anna Huxtable, a mãe de Cliff, fizeram dela uma parte essencial da família ampliada de The Cosby Show. Por trás daquela presença gentil, estava uma atriz pioneira que ajudou a abrir caminho para os afro-americanos no teatro. Nascida em 20 de setembro de 1917 em Buckingham, Virgínia, Taylor faleceu em 30 de maio de 2011, aos 93 anos, de insuficiência cardíaca. Sua ascensão foi árdua. Taylor começou no American Negro Theater, numa época em que as oportunidades para atores afro-americanos eram limitadas. Para se sustentar, seguiu os passos do pai nos Correios antes de sua grande chance nos anos 60. Muitos espectadores não sabem que Taylor teve uma carreira impressionante, além de The Cosby Show. Ela foi membro do Negro Ensemble.
a prima Emma em Sanford and Son e apareceu como Harriet em Sesame Street durante 13 anos. Ela até interpretou a Bruxa Boa do Norte na produção teatral de The Wiz. O papel de Anna Huxtable rendeu a Taylor uma indicação ao Emmy em 1986, assim como ao seu marido na ficção, Earl Hyman. A química entre eles criou um dos casais de avós mais memoráveis da TV. No teste, ela não poupou esforços. Usou peruca cinza, bandana, sapatos baixos e um vestido longo e sem forma. Mas Bill Cosby viu além do disfarce e a contratou após apenas 5 falas. Quando Taylor faleceu em Englewood, Nova Jersey, estava cercada pela família. O funeral no Harlem teve homenagens de figuras como Al Sharpton e Ruby Dee. Taylor deixou 2 filhos, 4 netos e milhões de espectadores que a viam como família. A perda de Taylor foi seguida por outra partida na família estendida Huxtable, que afetou o lado materno da árvore genealógica de Cliff, Ethel Ayler, Carrie Hanks. Embora não aparecesse com tanta frequência quanto Russell e Anna Huxtable, Ethel Ayler deixou uma marca duradoura como Carrie Hanks, a mãe de Claire Huxtable. Sua presença digna ajudou os espectadores a entender de onde vinham a sabedoria e a franqueza de Claire. Ayler faleceu em 18 de novembro de 2018, aos 88 anos, em Loma Linda, na Califórnia. Assim como muitos de seus colegas de The Cosby Show, Ayler teve uma carreira vasta que abrangeu décadas antes e depois de sua participação na série. Nascida em 1º de maio de 30 em Whistler, Alabama, Ayler estudou canto na Fisk antes de ir a Chicago buscar carreira no show business. Sua chance veio com a turnê de Porgy and Bess, iniciando 5 décadas de sucesso na Broadway, cinema e TV. Ayler, integrante da Negro Ensemble Company, atuou na peça The Blacks, de Jeanette, com Maya Angelou, James Earl Jones e Cicely Tyson. Ela também esteve em Fences na Broadway e foi indicada ao Spirit Award por seu trabalho em To Sleep with Anger. Em The Cosby Show, Ayler esteve em 6 episódios. O público talvez não saiba que ela deu à personagem o nome de sua avó. Apenas 18 anos mais velha que Felicia Rashad, ela trouxe a sabedoria materna que o papel pedia. Ayler começou sua trajetória sob as leis de Jim Crow, mas brilhou intensamente no teatro, no cinema e na televisão. Perdemos uma grande pioneira que abriu caminhos para muitos outros artistas que vieram depois. Joe Williams, Al Hanks. Embora com poucas aparições em The Cosby Show, a lenda do jazz Joe Williams causou um impacto memorável como Al Hanks, pai de Claire Huxtable. Seus episódios mostraram não apenas seu talento, mas sua voz magnífica ao cantar com Felicia Rashad. Williams faleceu em 29 de março de 1999, aos 80 anos. Em Las Vegas, onde morava com sua esposa, Gillian Hughes Death. Nascido em 12 de dezembro de 1918, em Cordell, Geórgia, Williams brilhou com Count Basie nos anos 50, tornando-se um ícone do jazz. Em The Cosby Show, Williams apareceu pela primeira vez em 1985, no episódio Claire's Sister, onde Al Hanks se recusava a cantar no casamento da filha, a menos que Claire o acompanhasse. O enredo integrou os talentos musicais de Williams ao programa, um presente especial aos espectadores. A carreira de Williams estendeu-se por mais de 5 décadas, durante as quais ele foi frequentemente chamado de o melhor cantor de baladas do mundo. Ele gravou dezenas de álbuns e participou de vários filmes, incluindo The Moonshine War e Cinderfella. Mas foi sua voz suave e expressiva que o tornou uma lenda no mundo do jazz. Sua participação no The Cosby Show foi um testemunho do compromisso do programa em destacar a cultura e o talento afro-americanos. Ao escalar um ícone do jazz como Williams, a série prestou homenagem à rica herança musical que muitas vezes estava ausente da televisão convencional. Quando Williams morreu, o mundo do jazz lamentou a perda de um gigante, enquanto os fãs de The Cosby Show lembravam do cavalheiro digno que ajudou a explicar de onde Claire Huxtable tirou sua força de caráter e habilidade musical. Michelle Thomas, Justin Phillips. Tragédias ferem mais quando inesperadas, roubando promessas e potencial. Foi o caso de Michelle Thomas, que faleceu aos 30 anos em 23 de dezembro de 1998.
Phillips, namorada de Tel em The Cosby Show, trouxe charme e inteligência ao papel de 88 a 90. Apesar do papel pequeno, marcou o início de uma carreira que a tornaria querida por milhões. Nascida em 23 de setembro de 68 em Brookline, Massachusetts, Thomas nasceu para o entretenimento. Sua mãe, Finjuara, era atriz e preparadora de elenco. Seu pai, Dennis D.T. Thomas, fundou a lendária Kool and the Gang. Crescendo em Montclair, Nova Jersey, Thomas acompanhava a mãe aos ensaios de teatro, desenvolvendo um amor pela atuação que moldaria sua vida. Após The Cosby Show, Michelle Thomas viveu a personagem Mira em Family Matters, de 1993 a 1998. Em 1998, ela atuou em The Young and the Restless, onde demonstrou sua grande versatilidade dramática. A história de Thomas comove pela cruel reviravolta que interrompeu sua carreira promissora. Em agosto de 97, ela foi diagnosticada com um câncer raro, tumor desmoplásico de pequenas células redondas, o DSRCT. Vegetariana, sem nunca fumar ou beber, Thomas recebeu um diagnóstico devastador. Após remover um tumor do tamanho de um limão no início de 98, ela seguiu trabalhando, mas em outubro passou por nova cirurgia após o rompimento de um segundo tumor. Após receber alta do hospital, ela passou o dia de ação de graças com a família em Nova Jersey, antes de retornar ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Manhattan, onde faleceu pouco antes do Natal. Talvez o detalhe mais comovente de sua história seja que Malcolm Jamal Warner, seu ex-namorado da época de The Cosby Show, estava ao seu lado quando ela morreu. Separados desde 1994, Warner seguiu próximo a ela, indo a Nova York para seus momentos finais. Mantiveram uma conexão especial até o fim. Thomas sussurrou "Elephant Juice" antes de partir. Um funeral muçulmano ocorreu em 26 de dezembro de 1998, conforme seu desejo, em Orange, Nova Jersey. Thomas nunca teve a chance de ter filhos, algo que pesava muito para ela ao enfrentar sua doença. Seu legado continua vivo através de suas atuações memoráveis e da alegria que proporcionou aos espectadores de todo o mundo. Sammy Davis Jr., Ray Palomino. Embora tenha aparecido em apenas um episódio de The Cosby Show, a participação especial de Sammy Davis Jr. como Ray Palomino em 1989 deixou uma marca duradoura. O lendário artista interpretou o avô de espírito livre de uma adolescente grávida que o Dr. Huxtable estava tratando. Davis morreu em 16 de maio de 1990 aos 64 anos, após lutar contra um câncer de garganta. Sua morte abalou o elenco de The Cosby Show. Bill Cosby usou um broche SD Jr. em seu suéter na temporada seguinte em homenagem ao amigo. Nascido em 8 de dezembro de 1925, no Harlem, Nova York, Davis superou enormes obstáculos para se tornar um dos artistas mais versáteis da história americana. Como membro do famoso Rat Pack, ao lado de Frank Sinatra e Dean Martin, Davis quebrou barreiras raciais no entretenimento durante uma época de profunda segregação. Sua participação em The Cosby Show ocorreu no fim de sua ilustre carreira. No episódio No Way Baby, Davis viveu Ray Palomino, que o Dr. Huxtable convenceu a apoiar a neta adolescente prestes a dar à luz. O papel permitiu que Davis exibisse seu timing cômico e profundidade emocional. O que muitos espectadores talvez não saibam é que Davis tinha uma conexão especial com Bill Cosby, que admirava há muito tempo a carreira pioneira do artista mais velho. De muitas maneiras, o próprio sucesso de Cosby na televisão foi possível graças a pioneiros como Davis, que lutaram para abrir portas para artistas negros. Davis dizia ser um negro caolho e judeu, referindo-se à sua conversão e ao acidente de carro que lhe custou o olho em 54. Seu humor autodepreciativo ocultava os desafios de ser um artista negro nos Kiss You Curse Era de meados do século XX. Ao participar de The Cosby Show, Davis já lutava contra o câncer que o levaria. Foi uma de suas últimas aparições, um testemunho de uma carreira dedicada a quebrar barreiras e entreter o público. Everett Wilson, Baby Nelson Thibodeau. Às vezes, as histórias mais de partir o coração envolvem aqueles que mal tiveram a chance de começar sua jornada. Esse foi o caso de Everett Wilson, que apareceu em apenas um episódio de The Cosby Show como um win.
Everett e seu irmão gêmeo Ronald interpretaram Nelson Thibodeau, o filho de Sondra Huxtable e Elvin Thibodeau na sexta temporada, episódio 2, intitulado Surf's Up. Embora essa breve aparição possa parecer irrelevante, ela conectou os gêmeos Wilson a uma das famílias mais queridas da televisão. Tragicamente, Everett Wilson morreu em um acidente de carro em 8 de janeiro de 2005, aos 17 anos. Como muitos atores mirins, os gêmeos Wilson nunca seguiram a carreira de ator, além de sua participação ainda bebês em The Cosby Show. O breve momento deles sob os holofotes não dava indícios do sofrimento que viria anos depois. A perda de um jovem é sempre devastadora, mas há algo particularmente comovente na morte de alguém que já fez parte de um programa centrado em valores familiares e na preciosidade das crianças. Enquanto o público via o bebê Nelson crescer, vivido por outros atores, a criança que o interpretou primeiro perdeu a chance de uma vida plena, a própria Judith Jamison. Judith Jamison, ao aparecer em The Cosby Show, levou a dança para a televisão de massa como pouquíssimas pessoas fizeram. Sua morte, em 9 de novembro de 2024, aos 81 anos em Nova York, não foi apenas a perda de uma convidada, mas a de um ícone cultural. Sendo uma lendária bailarina e coreógrafa, Jamison dirigiu a companhia Alvin Ailey por várias décadas seguidas. A sua marcante presença na série The Cosby Show ajudou a destacar e celebrar a cultura afro-americana. Nascida em 1943 na Filadélfia, a sua brilhante carreira no mundo da dança durou mais de 50 anos. Ela não era conhecida principalmente como atriz, mas sua presença em The Cosby Show ajudou a apresentar muitos espectadores ao mundo da dança moderna. O programa frequentemente apresentava artistas e intérpretes reais, em vez de atores interpretando-os, proporcionando ao público vislumbres autênticos da excelência negra em diversas áreas. As aparições da Jamison eram muito especiais, pois se alinhavam perfeitamente à missão educativa que o programa sempre buscou transmitir. Para além de apenas entreter, o The Cosby Show informava o público sobre aspectos culturais que eram, até então, pouco conhecidos. Ao trazê-la, o programa celebrava o sucesso de uma mulher negra alcançando o topo em uma arte historicamente dominada por brancos. Jamison recebeu inúmeras honrarias durante sua vida, incluindo o Kennedy Center Honors em 1999 e a National Medal of Arts. Seu legado vai muito além de suas breves aparições na televisão, mas sua presença em The Cosby Show permanece como um testemunho do impacto cultural e do compromisso da série com a representatividade. Johnny Brown, ator convidado. Mais lembrado como o zelador Nathan Bookman em Good Times, Johnny Brown fez participações marcantes em The Cosby Show, levando seu humor único aos Huxtable. Brown faleceu em 2 de março de 2022, aos 84 anos, deixando um legado de 6 décadas na música, TV, cinema e teatro. Sua filha, Sharon Catherine Brown, anunciou sua morte com pesar. Nossa família está devastada, com o coração partido, mal conseguindo respirar. Andalserbu Ejo Uedal Suridab. Nascido em 11 de junho de 37 em St. Petersburg, Flórida, a carreira artística de Brown começou como cantor no final da década de 1950, quando ele fez uma turnê com o saxofonista Sam "The Man" Taylor. Ele gravou vários singles, incluindo Walking, Talking, Kissing Doll, pela Columbia Records em 1961. Com uma versatilidade notável, Brown brilhou intensamente. Muito antes de se tornar uma estrela da televisão, ele atuou na Broadway no musical Golden Boy, com Sammy Davis Jr., e também participou da peça de Sidney Poitier, Carry Me Back to Morningside High. A sua vasta bagagem teatral conferia uma profundidade notável às suas atuações cômicas. Na televisão, Brown tornou-se muito conhecido pelos seus papéis fixos em Laugh-In e Good Times, mas as suas participações em The Cosby Show provavam o seu dom natural de levar humor a tudo o que fazia. Seu sorriso caloroso, risada e timing impecável o tornavam bem-vindo onde quer que fosse. O que muitos não sabem é que Brown se inspirou em Sammy Davis Jr., dizendo em 96, ele fez tudo o que eu queria fazer. And Alan Bauer, Sir Sarah Chow. Queria ser um artista completo. Não queria só cantar ou contar piadas. Andrew D. der Almodo Kiriels. Esse desejo de brilhar em várias áreas definiu a carreira de Brown. Ao falecer, Brown deixou a esposa de 61 anos.
e seus filhos, Sharon e John Jr. Sua perda foi sentida pelos fãs de todos os programas que ele abrilhantou, incluindo suas aparições na casa dos Huxtable, Christopher Brown, Dr. Mitchell. Christopher Brown surgiu na primeira temporada de The Cosby Show como Dr. Mitchell, colega do Dr. Huxtable. Com um papel pequeno, ele esteve nos episódios que definiram o ambiente acolhedor e profissional de trabalho de Cliff Huxtable. Brown faleceu em 18 de janeiro de 2015, aos 62 anos, após uma batalha contra o câncer de pâncreas. Sua carreira como ator incluiu inúmeras aparições na televisão além de The Cosby Show, incluindo papéis em Law and Order e várias produções teatrais. Nascido em Jackson, Mississippi, Brown interessou-se por atuar na faculdade. Construiu uma carreira respeitável como ator de caráter, vivendo figuras de autoridade como médicos, advogados e empresários. Sua presença digna e voz marcante o tornaram ideal para esses papéis. Suas aparições em The Cosby Show foram importantes para a representação de profissionais negros na série. Ao cercar o personagem Cliff com um elenco de médicos negros, a série conseguiu desafiar estereótipos que eram comuns na época. Embora seja uma figura menos famosa, Brown foi fundamental ao abrir portas para a representatividade negra na televisão. Sua morte nos lembra os atores cujas breves participações ajudaram a criar o universo de The Cosby Show. Carl Gordon, ator convidado, fez participações memoráveis em The Cosby Show com seriedade e autenticidade. Faleceu em 20 de julho de 2010, aos 78 anos, de linfoma não Hodgkin, perda de um artista que começou tarde, mas deixou um impacto significativo. Nascido em 20 de janeiro de 1932 em Goochland, Virgínia, Gordon só começou sua carreira profissional de ator aos 40 anos. Antes disso, trabalhou como estivador e organizador sindical, experiências que moldaram a autenticidade que ele trazia para suas atuações. Gordon era talvez mais conhecido pelo seu papel como Silas, o amigo de Fred Sanford na série de curta duração Sanford, e como Andrew Emerson em Rocky. As suas participações em The Cosby Show demonstraram a sua capacidade de se integrar naturalmente no ambiente familiar da série. O que tornou a carreira de Gordon notável foi a transição do trabalho braçal para a atuação, trazendo a sabedoria de sua vida anterior para o palco. Em entrevistas, ele falava sobre a importância da perseverança e como encontrou sua vocação após tentar várias profissões. Quando Gordon faleceu em sua casa em Jetersville, Virgínia, ele deixou um legado de atuações honestas e diretas que marcaram o público. Embora suas participações em The Cosby Show tenham sido limitadas, elas fizeram parte de um conjunto de obras que ajudou a ampliar as oportunidades para atores negros mais velhos na televisão. Moses Gunn, Dr. Barnabas. O distinto ator Moses Gunn participou de The Cosby Show como Dr. Barnabas, trazendo seu talento e presença formidáveis ao papel. Sua morte em 16 de dezembro de 1993, aos 64 anos, por asma, marcou a perda de um dos coadjuvantes mais respeitados do Zikon Crescewa. Nascido em 2 de outubro de 1929 em St. Louis, Gunn superou uma infância difícil, ficando órfão cedo. Com determinação e talento, foi um dos fundadores da Negro Ensemble Company, essencial para atores negros em tempos de pouca representatividade. Gunn brilhou na Broadway, com indicação ao Tony por The Poison Tree, além de papéis marcantes em Shaft, Ragtime e A História Sem Fim. Sua voz profunda e ressonante e sua presença imponente o tornavam instantaneamente reconhecível pelo público. Em The Cosby Show, as aparições de Gunn como Dr. Barnabas permitiram que ele demonstrasse tanto suas habilidades dramáticas quanto seu timing cômico sutil. Como muitos convidados, sua presença deu profundidade aos Huxtable e reforçou o compromisso do programa com artistas negros consagrados. A carreira de Gunn foi marcante por sua recusa em aceitar papéis estereotipados que diminuíam pessoas negras. Ele era seletivo quanto aos papéis que interpretava, preferindo personagens com dignidade e profundidade, mesmo quando apareciam em entretenimento comercial. Quando Gunn faleceu em Guilford, Connecticut, ele deixou um conjunto de obras que abrangia teatro, cinema e televisão. Seu legado inclui não apenas suas atuações, mas também seu papel na expansão de oportunidades para atores negros que vieram depois dele. Gloria Foster Lena Greer. Gloria!
Aparição memorável em The Cosby Show, como Lena Greer, trazendo seu talento formidável para o papel. Sua morte em 29 de setembro de 2001, aos 64 anos, devido a diabetes, marcou a perda de uma atriz cuja carreira quebrou barreiras para mulheres negras no teatro e no cinema. Nascida em 15 de novembro de 1936, em Chicago, Illinois, Foster foi criada pela avó e desenvolveu interesse pela atuação durante a adolescência. Ela estudou no Goodman Theatre e, mais tarde, tornou-se membro da Negro Ensemble Company, onde aprimorou seu ofício ao lado de outros artistas negros pioneiros. A carreira de Foster incluiu atuações aclamadas no teatro em peças como In White America e A Raisin in the Sun. O público do cinema talvez a reconheça como a Oráculo em Matrix, um papel que a apresentou a uma nova geração de espectadores no final de sua carreira. Em The Cosby Show, Foster se integrou naturalmente à dinâmica familiar, mantendo sua presença marcante. Como outros astros convidados, ela ajudou a criar um mundo onde a excelência negra era a norma, não a exceção. O que tornou a carreira de Foster particularmente significativa foi seu compromisso com papéis que retratavam mulheres negras com dignidade e complexidade. Em uma época em que tais oportunidades eram raras, ela rejeitava papéis estereotipados e buscava personagens que refletissem a plena humanidade das experiências negras. Quando Foster faleceu na cidade de Nova York, ela deixou um legado de atuações inovadoras que ajudaram a expandir as possibilidades para futuras gerações de atrizes negras. Embora sua participação em The Cosby Show tenha sido breve, ela fez parte de uma carreira notável que mudou o teatro e o cinema americanos. Se você valorizou estas histórias dos membros do elenco de The Cosby Show que nos deixaram cedo demais, considere se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos permite continuar a honrar legados de artistas queridos e compartilhar histórias inéditas dos seus programas favoritos. Deixe um comentário sobre The Cosby Show e junte-se à nossa comunidade de fãs da TV, preservando a memória de quem trouxe tanta alegria às nossas telas.